Salve, salve, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal que traz negros inspiradores e suas histórias inspiradoras. E o gravado na história de hoje traz a história de Cartola. Vamos conhecer esse negro inspirador? Cartola foi cantor e compositor brasileiro. As Rosas Não Falam, música e letra de sua autoria, um clássico do samba, foi escrito quando Cartola tinha 67 anos. Angenor de Oliveira, conhecido como Cartola, nasceu no Catete, no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro de 1908. Era filho de Sebastião Joaquim de Oliveira e de Ada Gomes. Ainda menino, teve contato com os festejos populares do Rio, quando seus familiares desfilavam nos festejos do Dia dos Reis, fantasiados e munidos de cavaquinho e violão. Cartola estudou em vários grupos escolares, entre eles o Rodrigues Alves, pois acabava sendo sempre expulso por mau comportamento. Só concluiu o curso primário. Quando tinha 11 anos, seus pais se mudaram para o Morro da Mangueira, onde Cartola começou a frequentar a vida boêmia e as rodas de samba. Nesta época, tocava violão e cavaquinho. Com 15 anos, quando ficou órfão de mãe, seu Sebastião mandou Cartola tratar da sua vida. Sem ter onde dormir, ficava pelas madrugadas na boemia e na malandragem. Trabalhou como tipógrafo e também como pedreiro. Nesta época, usava um chapéu coco e assim nasceu o apelido de Cartola. Sua vizinha de barraco, Deolinda da Conceição, casada e com uma filha e 7 anos mais velha, cuidava de Cartola, então com 18 anos. Os dois decidiram morar juntos e Deolinda deixou sua casa e levou sua filha, que Cartola criou como se fosse sua. Do encontro com Carlos Cachaça, que se tornaria seu principal parceiro de composição e boemia, nasceu o bloco carnavalesco Bloco dos Arengueiros. Aos poucos, os criadores resolveram ampliar o bloco e, em 1928, surgiu a Estação Primeira, nome que fazia referência à primeira parada de trens de subúrbio que partia da cidade. Além de ter escolhido o nome, foi Cartola quem deu a ideia do verde e rosa para as cores da agremiação. Em 1929, Cartola foi apresentado ao cantor Mário Reis, que estava interessado em ouvir e comprar alguns sambas do compositor. Mesmo desconfiado, Cartola vendeu Que Infeliz Sorte, que em 1930 foi gravada pela dupla Mário Reis e Francisco Alves. Em 1933, Cartola formou um trio vocal e instrumental com os compositores Wilson Batista e Oliveira da Cuíca. Porém, o trio durou pouco e Cartola continuou compondo e praticando sua tarefa predileta, a boemia. Em 1940, o maestro Leopold Stokowski veio ao Brasil com a Orquestra Sinfônica da Juventude Americana e resolveu fazer algumas gravações de música popular brasileira. Villa-Lobos foi buscar Cartola no morro para a gravação que seria feita a bordo do navio Uruguai, ancorado no cais da Praça Mauá. Participaram também Donga, Pixinguinha, entre outros. Nessa época, Cartola começou a cantar suas próprias composições e se apresentar em várias estações de rádio. Junto com Paulo Portela, fez o programa de rádio A Voz do Morro, onde apresentava mensalmente um samba de sua autoria para os ouvintes darem nome. Em 1944, além de diretor de harmonia da Mangueira, Cartola tornou-se presidente de honra da ala dos compositores. 2 anos depois, Cartola adoeceu e teve uma meningite que o afastou da escola. Pouco depois de se recuperar, Deolinda, que cuidava dele, faleceu. Algum tempo depois, Cartola foi viver com Donária e deixou o morro indo morar em Nilópolis e depois no Caju.
Passou muito tempo afastado do samba e falava-se até que ele havia morrido. No final da década de 50, levado por Dona Zica, irmã da esposa de Carlos Cachaça, Cartola voltou à sua velha Mangueira, onde era amado e respeitado por todos. Em 1961, todas as sextas-feiras tornaram-se programa obrigatório para os sambistas, um ponto de encontro na casa de Cartola. Lá apareciam Zequete, Nelson do Cavaquinho, Paulinho da Viola e muitos outros. Com muita cerveja e acompanhado dos quitutes de Zica, o samba ia até altas horas. A casa ficou famosa e pouco depois surgiu a ideia do restaurante Zicartola, que funcionou na Rua da Carioca, no centro da cidade. O jornalista Sérgio Porto procurou realizar o retorno de Cartola ao meio artístico. Conseguiu para ele um emprego na rádio e fez com que ele retomasse os velhos contatos. Em 1960, Cartola e Zica finalmente oficializaram a união. Nessa época, Cartola descobriu que se chamava Angenor e não Argenor, como pensava, quando precisou da certidão de casamento. Em 1974, Cartola gravou seu primeiro disco com muitas das canções gravadas por outros cantores, entre elas O Sol Nascerá, a mais destacada canção de Cartola. Em 1976, um novo LP foi lançado e um novo sucesso. A composição As Rosas Não Falam, escrita no auge dos seus 67 anos, se tornou uma das mais conhecidas canções do compositor. No final da década de 70, depois de se submeter a uma cirurgia para tirar um câncer de tireoide, a saúde de Cartola foi aos poucos se fragilizando. Cartola faleceu no Rio de Janeiro no dia 30 de novembro de 1980. E só uma curiosidade sobre Cartola. No Carnaval dos anos 30, a polícia do Rio prendia por vadiagem os crioulos. Para impressionar os policiais e evitar as prisões, Cartola pôs terno e gravata nos primeiros foliões que entravam na avenida. Estava então criada a Comissão de Frente das Escolas de Samba. Cartola foi considerado por diversos músicos e críticos como o maior sambista da história da música brasileira. Por isso, o canal TQSP pede licença e agradece. Pois Cartola tinha que ser preto. Muito obrigado, Cartola.